Olá, bem-vindos à disciplina de Laboratório de Banco de Dados. Na aula de hoje, nós vamos dar sequência aos comandos básicos do SQL e vamos direto ao ponto. Vamos começar pelos testes de nulo, tá? Então aqui, como nós vimos na aula passada, tudo se origina a partir de uma pergunta de negócio, certo? Listar os aeroportos cuja UF seja desconhecida. Não sei se vocês lembram daquela jogadinha. Nós tínhamos 301 aeroportos ao todo, né, que é o total de registros do nosso banco de dados. Chegamos em 205 aeroportos brasileiros, 4 do Piauí, 201 fora do Piauí, e vimos que nós estávamos em falta com 96 aeroportos. 96 aeroportos estavam faltando na nossa base de dados. E aí nós descobrimos que estes 96 aeroportos eram exatamente os aeroportos internacionais, cuja UF seja nulo. Né? Se eles são internacionais, eles não têm estado brasileiro, lógico. Né? Então, esse comando é para mostrar os testes de nulo e listar exatamente esses aeroportos. Então vamos lá. Como é que eu listo os aeroportos? Olha só, para começar, como é que eu listo aqui os aeroportos? Eu vou no meu modelo de dados, venho aqui. Qual tabela que tem aeroportos? É essa tabela aqui, ITR-ARPT. Beleza. Tem o código, tem a sigla, tem cidade, tudo direitinho. Bacana. O que eu estou querendo aqui? Listar os aeroportos. Lembra da convenção que nós combinamos, que nós adotamos aqui para a nossa disciplina? Quando diz listar os aeroportos, significa que eu quero todos os campos. Então eu posso usar o quê? Select asterisco. Posso, ao invés do asterisco, colocar o nome dos campos separados por vírgula? Posso, sem problema nenhum, tá? Mas eu posso utilizar o asterisco para listar todos os campos de uma forma mais reduzida, eu não preciso digitar tanto. Então, select asterisco from. Qual tabela que tem os aeroportos? Nós vimos aqui ITR-ARPT. Então, from ITR-ARPT. E aí, eu quero todos os aeroportos? Não, eu tenho uma condição de busca, eu tenho uma condição de pesquisa, cuja UF seja desconhecida. Então, se eu não quero listar todos os registros da tabela, eu vou utilizar então a cláusula where. Where, a condição de busca. Nós vimos na aula anterior que nós temos alguns operadores relacionais. Maior, menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente, igual, que eu posso utilizar para essas operações parecida com as linguagens de programação, de forma muito parecida. Mas agora nós vamos usar nós vamos usar agora um operador novo, que é o teste de nulo. Como é que ele funciona? Eu quero testar se um campo é nulo. E toda vez que aparecer na pergunta conhecida ou desconhecida, é sobre o teste de nulo que eu estou falando. Então, se eu quero uma UF desconhecida, eu quero nulo. Então, eu vou colocar aqui o atributo que eu vou comparar, que é o SGUF. Lembrando que tanto faz no Windows, maiúsculo ou minúsculo. E agora eu coloco is null. Então, prestem atenção, não é is null entre pliques, não é uma palavra, não é um argumento de comparação. É uma palavra reservada do banco de dados. Então, toda vez que eu utilizar is null, eu estou trazendo aquele campo desconhecido. Qual que é o efeito desse comando? Ele vai trazer todos os aeroportos internacionais. Ele vai trazer os aeroportos de outros países que não têm sigla da UF. Vamos executar o comando? Então, eu venho aqui, venho no Workbench, coloco o meu comando, observa que ele deixou em azulzinho, significa que já é uma palavra reservada, que já é um comando do banco de dados, clico no Execute e olha só, trouxe para mim quantos? Está pequenininho aqui, 96 aeroportos.
Então eu só tenho os aeroportos internacionais aqui. Só tenho os aeroportos cuja sigla da UF seja nulo. Lembrando que o banco de dados, ele entende o nulo como um valor que não pode ser comparado com nada. Então o nulo não é igual, não é maior, não é menor, não é diferente. Toda vez que eu quiser listar o nulo, eu tenho que usar esse isNull. É o único comando que vai mostrar os nulos para a gente. E agora fechou a conta, certo, pessoal? 301 aeroportos, 4 do Piauí, 201 brasileiros fora do estado do Piauí, totalizando 205 aeroportos brasileiros. E agora, com esse comando listando os nulos, 96 aeroportos internacionais. Agora fecha a nossa conta, beleza? Se ficou em dúvida, refaça os comandos novamente, testem os comandos e tentem entender um pouco melhor a base de dados. É importante esse entendimento para o bom andamento da nossa disciplina. Ok? Bom, então agora testamos o nulo. Da mesma forma que eu tenho desconhecida, que é o nulo, eu posso ter o conhecido. O que é o conhecido? O conhecido é preenchido com algum valor, mas não me interessa qual. Eu sei que ele possui algum valor. Então eu posso mudar aqui a nossa query, pedindo agora para listar os aeroportos cuja UF seja conhecida. Então eu quero trazer todos os aeroportos. O que é um aeroporto com F conhecida? Significa listar os aeroportos brasileiros. Olha, eu posso trocar aqui. Brasileiros. O que é um aeroporto brasileiro? Um aeroporto em terras brasileiras é um aeroporto com a UF preenchida. E da mesma maneira que eu tenho o isNull, eu tenho o isNotNull. E isso vai se aplicar a muitos comandos SQL. Então eu tenho o isNull, que lista os aeroportos internacionais, com a UF desconhecida. E o isNotNull quer dizer não está nulo. Não está nulo, ele está preenchido com alguma informação. Qual informação? Não me interessa saber. Tá? Eu sei que está preenchido com alguma coisa. Que aí, traduzindo, é como se eu listasse os aeroportos brasileiros. Eu vou vir aqui no Workbench para rodar e, ao invés de copiar, é só eu acrescentar o not. Então, eu tenho isNull e isNotNull. Sempre que aparecer algum comando pedindo alguma coisa conhecida, alguma coisa desconhecida, nós vamos utilizar o teste de nulos. isNotNull, o que ele tem que mostrar? Aeroportos brasileiros. Quantos aeroportos tem que ser listados aqui? 205. Vamos ver se funciona? Cliquei aqui, olha, 205 aeroportos listados, sendo 201 fora do Piauí, 4 dentro do Piauí. Então achei os aeroportos brasileiros com os testes de nulo. Quais os alunos que não fizeram as provas, que não fizeram as atividades? São aqueles alunos que a nota seja nulo, isNull. Então, select asterisco from aluno é nota isNull. Quantos alunos fizeram atividade? Fizeram atividade isNotNull, está preenchido com alguma coisa. Quantos alunos tiraram acima da média? O nota maior do que 6, no bimestre, por exemplo, ou no semestre, tá? E assim por diante. Bem, teste de nulos, então, é isso. Aqui, uma outra dica para nós, listar os aeroportos cujo nome da cidade seja desconhecido. Então, vamos ver. Uma outra query, os aeroportos cujo nome da cidade seja desconhecido. Vamos dar uma olhada no modelo. Eu tenho aqui a minha tabela de aeroportos. Qual o campo que é o nome da cidade? NMCIDD. Então, a princípio, é um teste de nulos. Listar os aeroportos, volto a dizer, eu posso colocar asterisco, porque eu estou pedindo todos os campos da tabela. Então, por isso que eu posso usar o asterisco. Se eu pedisse algum campo específico, eu teria que trocar, certo? E o nome da cidade, aonde NMCIDD seja desconhecido. Então, o isNull seria esse aqui o comando. Venho, volto no Workbench,
Coloco ele lá e executo. Olha, nenhuma linha retornada. Se a gente olhar aqui embaixo, na parte de output, nós vamos ver que não temos nenhuma linha. Por que nós não temos nenhuma linha? Por que ele não trouxe nenhum registro? Esse exemplo, gente, é para mostrar que nem sempre as queries vão trazer alguma coisa. Às vezes não tem nenhum registro que se enquadra nessa situação. Poxa, quer dizer que nenhuma cidade é nula. Nenhuma cidade é nula, então todas as cidades estão preenchidas. Vamos dar uma olhada nessa tabela. Vamos dar um desk na tabela de aeroportos. Venho aqui. Só um minutinho. Venho aqui na minha tabela de aeroportos. E dou um desk. Nós estamos falando o nome da cidade, né? Olha o atributo aqui. Olha, ele aceita nulo? Não, ele não aceita nulo. Então, isso é uma prova de integridade do banco de dados. O banco de dados está íntegro. O campo nome da cidade não aceita nulo. Então, tem que ter preenchido o nome da cidade quando for feito um insert no banco de dados, quando for feito um insert na base de dados, tá? Então, se ele não aceita nulo, não trouxe nenhum registro. É só para a gente chamar a atenção para isso. Agora, uma parte, né, uma variação, um comando dentro do SQL extremamente importante para nós, que é a pesquisa genérica. Vamos dar uma olhada nessa query aqui. Relacionar os nomes completos dos passageiros que se chamam João e o código dos países onde nasceram. Opa, já começamos a incrementar um pouco a nossa query. O que ele está querendo? Nome do passageiro, o país onde nasceu. Vamos dar uma olhada no nosso banco de dados, vamos dar uma olhada no nosso modelo. Eu tenho essa informação. Deixa eu tentar colocar as duas janelas aqui para melhorar. Tenho essas duas informações? Tenho. Tem uma tabela de passageiros aqui que tem o nome completo. Nesse nosso banco de dados não tem aquele negócio de primeiro nome e último nome. O nome todo aparece aqui em um único campo. Então o nome completo eu tenho e os códigos dos países onde eles nasceram. Olha aqui, código do país. Tá joia? Então, estrutura do nosso comando select. Select from where. Lembre-se disso, select from where, select from where, sempre. Posso colocar aqui select asterisco? Não, a query estaria errada, porque agora eu não quero que ele traga todos os campos, eu quero apenas alguns campos, apenas campos específicos. Então, ao invés do asterisco, eu vou colocar select nome do passageiro, nm, psgr, separados por vírgula e cd país. From, qual tabela que eu estou tirando as informações? ITR, PSGR, né? ITR, perdão. E quero todos os passageiros? Não, só aqueles que se chamam João. Então eu poderia, a princípio, dizer que eu quero aonde o nome do passageiro. Aí alguém pergunta assim, poxa, o campo apareceu no select, ele pode aparecer na cláusula where também? Pode, não tem problema nenhum nisso. Às vezes o pessoal faz uma confusão, não, está lá, não pode estar aqui, não tem nada disso. Aqui ele está para exibição do resultado do comando. E aqui ele está como argumento de comparação para a query, tá? São duas coisas diferentes envolvendo o mesmo campo. Então, aonde o nome do passageiro é igual a João. Olha, eu poderia fazer isso. Tá ok? Tá bom. Vamos lá. Venho aqui. Venho no Workbench. Rodo. O comando não tem nenhum erro de sintaxe. Ele está executando aqui. Comando. Vamos aguardar aqui uns minutinhos o resultado. Tá, ele está em execução ainda. Voltou, olha, não trouxe nenhum resultado. Por quê? Porque esse comando só
funcionaria se a pessoa chamasse João e mais nada. E não é isso que eu quero. Eu quero que ele se chame João de alguma coisa. Eu quero que ele comece com João. Para isso, eu não posso usar o argumento igual. Eu não posso fazer essa comparação com o igual, porque ela não vai funcionar. Eu tenho que usar a pesquisa genérica. Como é que a pesquisa genérica funciona? Por meio do like. E o like, ele tem um operador para comparação de parte do nome. Muito comum usado naqueles sistemas onde você pesquisa um material, caneta, para, quadro branco, e ele já vai trazendo para você ali parcialmente os resultados. Então vamos voltar para o nosso comando. Então, ao invés do igual, eu vou colocar aonde? O nome do passageiro, like João. Só que, além disso, eu tenho também que usar o percentual. O que significa esse percentual? Significa que o nome começa por João, J-O-A-O, e a partir, quer dizer, nas 4 primeiras posições, e a partir da 5ª posição, eu tenho qualquer quantidade com qualquer nome. Agora sim deve funcionar o nosso comando. Então guardem isso, pesquisa genérica, quando eu quiser pesquisar por parte de um nome, por parte de alguma coisa, eu coloco uma string, o comando like e o sinal de percentual. Agora sim, eu venho aqui, volto no Workbench, coloco o meu comando e torno a executar. Agora sim, João Carlos, João Batista, João Ferreira. Agora ele trouxe aqui os Joões. Olha, começando por João, eu coloco o percentual do lado direito. Se eu colocar o percentual do lado esquerdo, o que acontece? Qualquer coisa antes e terminado por João. É uma outra variação do comando também. Vou ver se tem algum, acho que não. Olha, não trouxe nenhum. Então não tem nenhuma pessoa que comece com o nome, termine com João. Beleza. Mas eu tenho 53 que começam por João. E agora, o gran finale, eu posso colocar o percentual nos dois lados, que é o comando mais utilizado na programação. Eu tenho João em qualquer parte do nome, ou começando por João ou terminando por João. Aí sim eu executo e olha só, opa, ele tem um errinho aqui. Vamos ver. João, like, percentual, João. Uai, tá certo. O que ele tá achando ruim com a gente aqui? Tinha alguns espaços em branco, devia ter algum caractere ali que ele não gostou muito. Não tem problema. Então agora ele trouxe 54. Poxa, 54. Onde que tá o cara diferente? É um monte de gente que chama João. E se eu não me engano, é esse caboclinho aqui, ó, José João, que ele não aparecia na primeira comparação. Então, com isso aqui ele não aparecia, porque ele chama José João. Tá? E agora, quando a gente coloca o percentual antes e depois, ele passa a ser reconhecido também. Então, antes eu tinha 53 registros, agora eu tenho 54. Ok? Então, pesquisa genérica é isto. E aí, façam uma brincadeira, coloquem o nome de vocês na base de dados, coloquem o nome do pai, o nome da mãe, façam algumas pesquisas aí, envolvam, brinquem um pouco com o comando, no bom sentido. Uma outra variação também, além do percentual, que significa qualquer nome em qualquer quantidade, eu posso colocar também o underline. O que significa underline? Significa, ele é menos utilizado um pouco, tá? Mas significa qualquer coisa naquela posição. Naquela posição. Então, por exemplo, se eu fizer alguma pesquisa assim, o que isso me traria? Aqui tá junto, gente, mas só para efeitos didáticos para vocês entenderem, são 2 underlines. Então pensem um pouco, o que isso traria para mim? Começaria por J,
a segunda letra O, a terceira letra qualquer coisa, a quarta letra qualquer coisa, e depois vem espaço Antônio. O que eu estou querendo com esse comando? João Antônio ou José Antônio. Vamos ver se tem algum, a título de curiosidade. Esse eu criei agora, confesso para vocês. Só para a gente mostrar o underline. Ó, não é que tem? Um monte de José Antônio. Olha, José Antônio eu tenho, João Antônio não. Se tivesse João Antônio, também apareceria. Então, para a gente guardar, o underline significa qualquer coisa naquela posição específica. E o sinal de percentual, qualquer coisa daquela posição em diante, ou depois, ou antes, se eu colocar o comando nessa posição. Ok? Então façam alguns exercícios agora, testem a pesquisa genérica, coloquem aí o nome de vocês, o sobrenome de vocês, o nome do pai, da mãe, avô, avó, namorado, namorada. Brinquem um pouquinho aí com essa pesquisa genérica, que ela é muito importante e muito utilizada também, tá? Operações de conjuntos, operações in. Vamos pegar essa query aqui. Listar os códigos dos aeroportos e o nome de suas cidades localizados no Rio, São Paulo ou Minas Gerais. Opa, estou mexendo de novo com os aeroportos e as cidades onde eles estão. Olha aqui a minha tabela de aeroportos. O que eu estou querendo? Deixa eu colocar os comandos aqui juntos. Beleza. Tá. Os aeroportos, ok? Os códigos e o nome das cidades. Estou querendo as informações todas? Não, não estou querendo. Tentem fazer só essa primeira parte aqui da query. Tá? Ou melhor, localizados no Rio de Janeiro. 1 minuto para vocês, uma pausa para vocês. Deem um pause aí na gravação e tentem fazer só o que está marcado com a parte azul. Então, quebraram a cabeça um pouco? Então vamos lá. Como é que ficaria essa parte azul? Estrutura do nosso comando, select from where, sempre, né? Select from where. Todos os comandos aqui, sempre dessa maneira. Quero todos os campos? Não. Quero os códigos dos aeroportos. Opa, então eu quero CDARPT. E o nome das suas cidades, NMCIDD. Tá? Localizados no estado do Rio de Janeiro. From, aonde que os dados estão? Qual tabela que eles estão? ITR ARPT, que é a minha tabela de aeroportos. Aonde a sigla da UF seja igual a Rio de Janeiro. Beleza. Vamos ver se roda. Vem o comando aqui. Trago ele. Aqui a gente estava na pesquisa genérica. Trouxe, executei. E aí uma outra coisa, vocês podem perguntar a respeito da string de comparação. Essa string, aqui eu coloquei maiúscula, tá? E executei os comandos. Olha só, Búzios, Belas Praias, Campos, né, parte petroquímica, Rio de Janeiro, Macaé, Campos, Petróleo, enfim. Os aeroportos do Rio de Janeiro. Tá? Quantos aeroportos tem no Rio? 6. Se eu colocar aqui RJ minúsculo e rodar o comando, ele funciona. Mas ele funciona porque o MySQL espertinho automaticamente faz essa conversão. A letra minúscula e a maiúscula para ele, no caso da igualdade, é a mesma coisa. Nem todo banco de dados é assim. O Oracle, por exemplo, funciona diferente. RJ maiúsculo é diferente de RJ minúsculo. Para mim faz mais sentido, tá? Mas tudo bem. Então eu fiz os aeroportos localizados no Rio. Mas eu não quero só no Rio de Janeiro. Eu quero no Rio, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais. Então eu vou executar aqui mesmo. Eu tenho uma variação que é o IN. O que significa o IN? Aonde essa sigla da UF esteja dentro desse conjunto aqui. Lembra das operações de conjunto? Então eu coloco in
E separado por vírgula, coloco os meus argumentos. Era Rio, São Paulo, vírgula, e Minas Gerais. Fecho parênteses. Assim que eu executo dessa maneira. Então, ele vai pegar cada sigla e ver se está dentro desse conjunto. Lembra? Correspondência biunívoca é por ali, na álgebra booleana, que rege toda a parte de bancos de dados. Vou executar o comando. Olha, agora de 6 já subiram para 46 aeroportos. Tá? Então, agora eu já tenho mais aeroportos aqui. Beleza? Então, da mesma maneira, se eu quisesse listar os alunos dos cursos de desenvolvimento de sistemas, eletrotécnica ou metalurgia, só desses 3, eu faria da mesma maneira. É nesse caso que a gente utiliza esse tipo de comando. E agora, se eu quisesse listar os aeroportos da região sudeste, por exemplo, eu quero agora da região sudeste, sem problema, é só eu acrescentar o nosso querido Espírito Santo. Opa, trouxe um monte de coisa aqui, ferramentas de produtividade para nós. Então eu acrescento o Espírito Santo. Deixei em minúsculo aqui de propósito para chamar a atenção. Eu tenho 43, vou executar aqui. Olha, ele deu um errinho. Deixa eu ver se ele não gostou dessa letra minúscula. Não gostou, deve ter sido alguma palavra reservada. Acho que a palavra é reservada sim, tá? Mas ele agora de 43, eu tenho 45. O que significa isso? 2 aeroportos a mais dentro do Espírito Santo. Eu, como conheço a base de dados, eu já sei que são esses dois aqui, olha, São Mateus e Vitória. São os dois que aparecem aqui primeiro. Ok, gente? Então, operações de conjuntos. É isto. Bem, operações aritméticas. Já estamos aqui encerrando, já estamos caminhando para fecharmos aqui a parte dos comandos básicos. Vamos ver aqui mais essa queryzinha. Vem aqui, listar os números das rotas que partem de Miami e o valor da passagem com uma majoração de 20%. Deixa eu tirar esses campos aqui que não serão mais esses. Vou deixar só a estrutura do comando select. Então eu quero os números das rotas que partem de Miami. Os números das rotas que partem com o valor da passagem. Tem dúvida? Vem para o modelo de dados. Não tem problema. Está tudo aqui. E se não tiver, não é possível responder a query. Tá? Então, eu tenho uma tabela de rota-voo, com o número da rota, a origem e o valor da passagem. Fechou. É exatamente o que eu estou precisando aqui para resolver o meu problema. Vou deixar os comandos juntos aqui. Tá? Então, na minha tabela de rotas, eu tenho aqui. Quero todos os campos? Não. Então, eu não posso utilizar aqui o asterisco. Os números das rotas, que é o campo NR rota voo, tá? Que vem de qual tabela? ITR rota voo. Beleza. E quero todas as rotas? Não. Quero as que partem de Miami. Beleza. Então agora, o que é partir do aeroporto de Miami? É o código do aeroporto de origem, o ORIG, ser igual a Miami. Eu já sei o código do aeroporto de Miami. Eu já sei que ele é MIA. Se eu não soubesse, o que eu teria que fazer? Uma query na minha base de dados, uma pesquisa, listando os aeroportos, né, de Miami. Beleza? Mas eu já sei que é o código MIA. Eu já sei que é MIA. Partiu de Miami, então código igual a MIA. Ok? Só que eu quero só isso? Não, eu quero o valor da passagem acrescido. Olha aqui o valor da passagem em cima. Então eu vou colocar uma vírgula e o campo VR PASG multiplicado. O que é majorar? É acrescentar. O que é acrescentar 20%? É multiplicar por 1,2. Um truquezinho matemático aqui. E agora vamos entender bem.
ele não vai mudar os dados na base de dados. Ele não vai mudar os dados. Nós vimos que ele só muda os dados com o comando update. Mas ele vai transformar para efeito de visualização essas informações, tá? Então, só vão estar mostradas com o acréscimo, mas vão estar guardadas com os valores originais. Vamos ver se roda? Ctrl C, eu trago aqui, clico, olha só. Ah, ele trouxe aqui então. Poxa, como é que eu sei se ele fez essa conta certa? Um truquezinho. Coloca o valor da passagem original aqui, ó, VRPASG. Coloca aqui na query e roda ela de novo. Olha só, vamos pegar uma conta fácil. Aqui, o número redondo, 800. 10%, 80. 20%, 160. Mais 800, 960. E pode fazer aí com a calculadora que vocês vão ver que está certinho. Ah, aparecer o nulo. Quer dizer que essa rota aqui não tem ainda o valor da passagem. Nulo é nulo. Ele não é igual, ele não é diferente. Então, ele não tem nenhuma operação. Beleza, gente? Então, com isso, a gente pode fazer qualquer operação. E na nossa apostila, temos ali os operadores matemáticos aí também. Agora, terminando essa parte dos comandos básicos, eu vou até esconder aqui de propósito, eu deixo para vocês um desafio. Essa query é o que eu chamo de ponto de controle. Listar o nome dos equipamentos não jato com sua capacidade de transporte de passageiros acrescida de 10 passageiros. Então, com isso, nós terminamos a parte dos comandos básicos e eu deixo esse desafio para vocês. De coração, tentem fazer essa query. Tentem fazer. Quebrem a cabeça. Essa query é o que eu chamo de checkpoint. O que é um checkpoint? É um ponto de controle. Ou seja, tentem fazer e vejam se consegue. Se você olhar para isso aqui e não fizer ideia de como começar, então a gente precisa estudar mais. Se você olha isso aqui e sabe por onde começar, mas tem alguma dificuldade, consegue, beleza, está no caminho, continue estudando. Agora, se conseguir fazer sem dificuldade, parabéns, você está aprendendo muito a disciplina. Então chegou a hora do checkpoint, façam essa query, quebrem a cabeça. A resposta está na apostila, eu não vou fazer ela aqui para deixar realmente como um desafio. Tá bom, gente? Façam ela com carinho, que vai ser uma medida excelente para os alunos para saber se estão acompanhando, se estão bem na disciplina ou não. Tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo encontro.